Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Ótimo, fico muito feliz que estejam bem. E claro que estão muito felizes pela aula de matemática, né? Claro que estão! Eu não imagino outra coisa, a não ser a felicidade estampada no seu rosto. Ainda mais por saber que vai trabalhar trinômio quadrado perfeito. Maravilhoso, né? É sim. Eu já vou te mostrar, que é mesmo. Vamos lá, então? O que eu preciso, gente, que você aprenda? Ó, foca nisso. O que a gente tem que chegar nessa aula? Estudar a fatoração de expressões algébricas usando uma técnica específica. Qual técnica? Do trinômio quadrado perfeito. Então, lembrando que fatorar é transformar em um produto, transformar numa continha de vezes. Então, eu vou pegar um trinômio. Eu estou adiantando. Espera aí, vamos pelo começo. Olha lá. Você já viu a demonstração geométrica do trinômio quadrado perfeito na última aula, ok? Onde nós juntamos os pedaços e calculamos a área. E nesta aula nós vamos trabalhar a parte algébrica. Mas o que é um trinômio e por que a fatoração dele, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o quadrado perfeito, só lembrando, são números que têm a raiz quadrada exata. Olha um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 100 é 10. Então 100 é considerado um número quadrado perfeito. 225 também é considerado um número quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada exata, ó, é o 15, tá bom? Então, lembrando isso, vamos lembrar também o que é um trinômio. Trinômio é um polinômio de 3 termos, ok? Divididos pelos sinais de mais ou de menos, tá bom? Então, aqui é um termo, aqui é outro, aqui é outro. Cada um desses termos, eles são chamados de monômio, ok? Mono, um só, ok? E o trinômio quadrado perfeito, o que ele é? Ele é um trinômio resultante de um produto notável. Agora nós vamos lembrar o que é um produto notável. Quadrado da soma de dois termos. Se eu resolver isso aqui, gente, vai dar o quadrado do primeiro termo, vamos lembrar? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Mais o quadrado do segundo termo, 4. Essa expressão aqui é chamada de trinômio quadrado perfeito. Legal, né? Olha essa segunda aqui. Essa segunda eu dificultei um pouquinho, né? O primeiro termo é 3x, então quadrado de 3x, vai o número e a letra, ó, 9x ao quadrado. Menos 2 vezes esse. Então vamos pegar os números primeiro. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E x vezes y é só escrever grudadinho. Mais o quadrado do último termo. Então, quadrado de 2, 4, quadrado de y ao quadrado. Então, ó, relembramos o produto notável um pouquinho. Esse trinômio é chamado de trinômio quadrado perfeito, ok? Então, ó, a fatoração do trinômio quadrado perfeito é o caminho inverso do produto notável. Se você resolve o produto notável, eu já tenho um slide aqui bem legal disso. Você vai ter o trinômio. Você fatora o trinômio, você volta para o produto notável, ó. Isso significa que partiremos agora do trinômio para encontrar o produto dos binômios, ou seja, a fatoração. Dessa forma aqui, ó, o trinômio, eu quero esse caminho, ó, do trinômio para o produto notável, ok? Onde eu vou transformar ele numa multiplicação, por isso a fatoração transforma numa multiplicação. Então vamos lembrar aqui, ó. Ver qual é a origem de cada termo. Esse primeiro termo, ele veio desse termo aqui ao quadrado, ó, primeiro termo ao quadrado. Esse segundo cara, ele vem do dobro é 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o último termo é o quadrado do segundo, resolvendo o produto notável, ok? Então, com um exemplo, quadrado do primeiro, então o primeiro é o 5, ó. Aqui no meio, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 5 vezes a, 10a. E o quadrado do segundo. Então, ele veio desse produto notável. E essa forma aqui é uma multiplicação. É 5 mais A vezes 5 mais A. Uma multiplicação, ou seja, essa expressão está fatorada. Falando nisso, vamos trabalhar um pouquinho? Verifique se os trinômios abaixo são quadrados perfeitos. Então, você extrai a raiz do primeiro e do terceiro termo e verifica se o termo central é o dobro, ou seja, 2 vezes a raiz de cada um desses termos, tá bom? Resolve aí que eu já volto.
Conseguiu verificar? Escreveu? Tem que escrever, gente. Pega o caderninho aí e bora dançar com esse lápis aí na folha. Temos que tentar. Então, olha lá, esse exercício pediu para a gente verificar se essa expressão que está escrita ali é um trinômio quadrado perfeito. Porque que ele é um trinômio, isso nós sabemos, né? São 3 termos, então fechou, ele é um trinômio. Mas ele é um quadrado perfeito? Ou seja, eu consigo transformar ele numa multiplicação, fatorar? É isso que nós vamos verificar, tá bom? Então, ó, eu tenho 2 aqui, letra A e letra B. Vamos por partes, um de cada vez. Então, na letra A, nós vamos seguir um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, tá bom? Uma receita de bolo, se você pula do primeiro passo para o terceiro, não vai dar certo, certo? Então, precisamos seguir os passos. Então, vamos lá. O primeiro, veja se o primeiro e o último termo são quadrados, são números quadrados perfeitos. Como que eu faço isso? Extraindo a raiz quadrada de cada um. Então, ó, pega o primeiro, extrai a raiz quadrada e o último também. Então, vamos lá extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, ok? Lembrando que a raiz quadrada anula a potência. Uma operação faz o que a outra desfaz, certo? Então, acaba que fica na mesma, fica no próprio x. E o 16y ao quadrado? Você pode separar, se quiser, número de letra. Ó. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de y ao quadrado, corta a raiz com o 2, sobra só o 4. Então, beleza, consegui extrair. Esse é o primeiro passo, tá bom? E o segundo, após extrair da raiz quadrada, do primeiro e do último termo, nós vamos multiplicar o resultado do produto dos dois, ou seja, o produto dos dois termos, por 2. Então, você vai multiplicar por 2 cada um desses termos que você encontrou a raiz quadrada. Como é uma multiplicação, tanto faz a ordem. Então, ó, x vezes 4x vezes 2. Então, multiplica número com número. 4 vezes 2, 8. E as letrinhas só escrever grudadinhas. X vezes y, xy. Feito o segundo passo. E agora, professora? Agora você só precisa verificar se esse cara que você encontrou, o 8xy, é o cara central. É? São iguais esses termos? Se for igual, significa que esse trinômio é sim um trinômio quadrado perfeito. Ficou fácil, né? Ó, são iguais. Pronto, resolvido, acabou. Ficou fácil, né? Entendeu? Espero que sim. Vamos lá ver o segundo? Vamos para o nosso passo a passo. Primeiro passo, extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Então, ó, o primeiro termo é t ao quadrado e o último termo, ou terceiro, é 9. Que ficou fácil, né? Raiz quadrada de t ao quadrado, t. Raiz quadrada de 9, 3. Segundo passo, lembra o que é? Isso, multiplicar por 2, esses dois carinhas aqui, ó. Multiplica todo mundo. Então, vai lá, ó. É 2 vezes t vezes 3. Ó. Como eu disse, tanto faz a ordem, ó. Multiplica os dois termos por 2. Deu 6t. E agora verificar, ó. 6t é o termo central? Opa, não é. Então, professor, o que significa? Se não for igual, gente, se forem diferentes, significa que esse trinômio aqui, ele não é um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio, mas não é quadrado perfeito, ok? Fácil, né? Você achou que tinha errado, né? Não, não errou não, é isso mesmo. Então, olha lá, verificado. O primeiro é um trinômio e o segundo não é um trinômio. Vamos para o segundo agora. Agora eu quero que você faça a fatoração desse trinômio. O que é fazer a fatoração, professora? É você transformar naquela multiplicaçãozinha. Lembra que a gente leva ao quadrado, que tem o primeiro termo e o segundo? Eu vou dar um tempinho para você pensar em como que faz isso e já volto.
E daí, o que você conseguiu pensar aí na tua cabecinha? Conseguiu sair alguma coisa? A gente começa seguindo os mesmos passos para verificar se o trinômio é quadrado perfeito ou não. O começo é por aí, tá bom? Então, olha lá, eu tenho 2 para verificar também. Vamos por partes. Então, para encontrar os 2 termos do produto notável, porque o produto notável o que é? É um termo mais o outro ao quadrado. Dessa forma eu fatorei. Então, eu preciso do primeiro e do segundo termo do produto notável. Para encontrar ele, gente, eu preciso extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo do trinômio, que é o primeiro passo da verificação, lembra? Então, olha, eu vou extrair a raiz de 9x ao quadrado e extraio a raiz de 4, ok? Então, ó, igualzinho. Raiz quadrada de 9, 3, de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 4, 2, ok? E daí, ó, o primeiro termo é 3x, nós verificamos isso. E o segundo é 2. Veja que se trata do quadrado da diferença nesse caso. Por quê, professora? Aqui no meio eu tenho menos 12x. Então, olha aqui, vamos voltar um pouquinho, ó. 3x vezes 2, se eu multiplicar por 2 esses 2 termos, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3x. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12x, tá bom? E de quando você volta a verificar lá, ele tá menos 12x. Esse menos não vai atrapalhar? Não, ele só significa que se trata do quadrado da diferença, ó. Então, como é que você fatora? Quem que é o primeiro termo? A raiz quadrada do primeiro termo. Quem que é o segundo? A raiz quadrada do último termo. E porque aqui é menos, aqui também tem que ser menos. Então, ó, eu fatorei. Professora, mas cadê a multiplicação? 3x menos 2 ao quadrado é 3x menos 2 vezes 3x menos 2. Fatoramos sim, ok? E o segundo, mesma coisa. Vou extrair a raiz quadrada de cada termo. Ó. Raiz quadrada da fração, raiz quadrada do numerador e do denominador. Bem tranquilo. Raiz quadrada de 9, 3. Será que no meio eu tenho 2 vezes o primeiro pelo segundo? Olha lá, ó. Primeiro termo é x sobre 2 e o segundo é x. Veja que se trata do quadrado da soma agora, tá bom? Se a gente multiplicar 2 vezes x sobre 2 vezes 3, vai dar 3x positivo. Então, ó, o primeiro termo, a raiz quadrada do primeiro, segundo termo, a raiz quadrada do segundo e fechou. Fatoramos, tá bom? E o 3 e último. Verifique se a expressão abaixo é um trinômio e, se for, faça a sua fatoração. É com você.
E agora, nesse exercício, nós temos a junção dos dois anteriores, né? Que é para verificar se é um trinômio. E se for, porque pode não ser, e se não for trinômio, o quadrado perfeito não tem fatoração, tá? Mas se ele for, é para fazer a fatoração, tá bom? Então, essas duas coisas. Conseguiu fazer aí? Espero que tenha conseguido. Vamos lá. Como que a gente começa? Qual é o nosso passo a passo? Extrair a raiz do primeiro e do terceiro termo. Então, o primeiro termo é x à quarta e o último é 1. Cuidado, porque quando parece fácil, é que a gente se complica, né? Então, x à quarta, gente, como é que eu extraio a raiz quadrada? Que número vezes ele mesmo dá x à quarta? X ao quadrado, ok? É só você dividir, na verdade, a potência da base pelo índice da raiz. É raiz quadrada, então tem um 2 aqui. 4 dividido por 2, 2, tá bom? E raiz quadrada de 1 não é zero, pelo amor de Deus. Não é meio também, não é soma, é multiplicação. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, ok? Beleza, e agora eu vou fazer a verificação. O que é isso? É verificar se no meio eu tenho 2 vezes esse cara vezes esse, tá bom? Então, verificando 2 vezes esse primeiro termo aqui que eu extraí, que veio da raiz, e esse segundo. Então, 2 vezes 1, 2, x ao quadrado. Beleza, é o mesmo. Só que tem um sinal de menos aqui, então se trata do quadrado da diferença de 2 termos. Então, eu consigo fatorar. Como que eu fatoro? Pego o primeiro termo menos o segundo ao quadrado. E acabou. Assim, bem fácil. Olha lá, ó. Tem os 2 termos. Para fatorar, eu pego o primeiro e o segundo. E aqui é menos, né? Porque é o quadrado da diferença. Então, repare que a conta deu 2x ao quadrado. Mas porque aqui está negativo, é porque ele veio do quadrado da diferença. Se você quiser fazer a prova real, você fatora isso aqui, ó. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você pode fazer a prova real para ver se está certo. Então, essa é a fatoração desse trinômio, ok? Então, o que vimos nessa aula, gente? Que nós podemos fatorar um trinômio, se ele for quadrado perfeito, escrever ele na forma de potência. Isso é muito importante, em muitos casos nós precisaremos transformar essa expressão em uma multiplicação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!